Oi, gente, boa noite. Então, hoje eu participei de uma capacitação que a FEJES ofereceu para a Inova e para a Conte, que foi lá na FEAC. E essa capacitação abriu muito a minha mente sobre qual o papel da diretoria de RH, que no caso eles chamam de GP, que é Gestão de Pessoas, dentro da EJ. E no começo eles nos perguntaram para que a gente serve, né? E muita gente falou para acompanhar as pessoas e tal. E não deixa de ser isso. Mas a Brena, que foi quem ofereceu o treinamento, ela perguntou se a gente conhecia algum indicador de que essa diretoria estava fazendo o papel certo. E a gente falou, tipo, não tem um indicador assim fixo da área de gestão de pessoas. E ela surpreendeu dizendo que o indicador para essa diretoria é meta batida. E, tipo, isso quebra um paradigma que pelo menos eu tinha, e acredito que algumas pessoas de muitos EJs, não só na nossa, de que a gente acha que o diretor, o de gestão de pessoas e os consultores, eles estão ali só para cuidar das pessoas, mas eles cuidam da pessoa das pessoas e essas pessoas vão cuidar das metas da EJ. E eles comentaram que falar sobre as pessoas que constroem a EJ é falar sobre o futuro dela. E assim, pelo que eu vi, as outras EJs lá, elas também ou estão em processo seletivo ou vão começar, como a gente. E eles falaram da importância que é colocar gente boa e que sabe fazer e que quer fazer dentro da EJ. E com relação às metas, teve uma frase que a Brena falou que me tocou muito. E eu acho que essa é uma das nossas dores. Porque ela falou que o RH, a gestão de pessoas, ele precisa fazer todo mundo olhar para o mesmo, ter o mesmo objetivo. Tipo assim, todo mundo tem que olhar para aquela parede. Porque ela falou assim, ela deu um exemplo. Vamos dizer que eu pedisse para vocês ligarem a lanterna do celular de vocês e apontarem para algum lugar da sala. Provavelmente nem todos os lugares da sala ficariam iluminados, porque cada um estaria apontando para um lado. Mas se eu pedisse em vocês para apontar a lanterna do celular de vocês para o teto, com certeza a sala ficaria muito mais iluminada. O que isso significa dentro do MED, dentro da EJ? É se todas as pessoas estiverem olhando para aquela meta que a gente estipulou, se todas as pessoas se verem naquela meta, vai dar certo, porque eu não tenho só uma pessoa, eu tenho várias pessoas trabalhando com um único objetivo, e isso fortalece. E uma coisa que a Brena falou é que eu acho que isso tem muito na arpia, é que às vezes a gente, eu mesma, a gente vê as nossas metas como um simples número. E ela falou que os números eles são apenas consequências de pessoas que estão trabalhando com um único propósito. Então eu acho que a gente, como arpia, a gente tem que rever e tipo internalizar que aquela meta ela não foi simplesmente jogada pra gente. A gente estava em imersão, a gente estipulou quantos projetos davam para ser feitos durante o ano. E assim, uma pergunta que eu quero deixar é que se vocês acham possível a gente alcançar essa meta no final do ano. E uma coisa que eu fiquei bem assim receosa é que o Impact, ele já é o último evento, né, que eles vão considerar se as AJs conseguiram bater meta, já é dia 9 de novembro. Então, eles pediram pra gente construir uma linha do tempo e colocar, tipo, as reuniões em que a gente estaria como EJ, reuniões gerais, assim. E eu vi que a gente tem bastantes reuniões, tipo, tinha EJ lá que fazia reunião mensal. Então, não que eles estejam piores do que a gente, ou vão ficar, mas a gente já tem a oportunidade de poder se reunir toda semana. Eu acho que a gente pode sim alcançar essas metas, só que a EJ precisa que todos os membros estejam cientes de que o que significam essas metas. E sempre lembrar que a gente faz o nosso serviço não é para ganhar dinheiro, não é para deixar a FEJES feliz ou para aumentar o glamour da gente, mas é para causar algum impacto ambiental na sociedade. É para isso que a gente faz biologia, é para isso que a gente é membro voluntário da Arpia. É por isso que a Arpia existe. E uma das coisas que me deixava bastante preocupada era que
eu não via uma cultura assim tão estabelecida na arpia. E ainda hoje eu acho que ela não tem ainda. Mas ela disse que ela, de certa forma, me tranquilizou. Porque a Brenda falou que não tem como eu implantar uma coisa que, sei lá, isso daqui é massa, isso daqui pode dar certo com a arpia. E ela não fazia sentido pra gente, de um modo geral. Então, isso me tirou muitas dúvidas. E ela colocou algumas coisas que eram relacionadas aos valores que construiria ao longo do tempo uma cultura, desculpa. Tipo, artefatos, eu acho incrível que o pessoal da FEGES, todos eles, quando eles vão fazer alguma reunião, eles colocam aquela bandana no braço ou em qualquer lugar. E isso mostra quem eles são, pra que eles estão fazendo aquele sacrifício, aquele trabalho, deixando de dormir, ficando até mais de meia-noite fazendo reunião, entendeu? É isso que dá força pra eles. E eu acho que a gente não tem que impor, no caso, né? A gente não pode impor, a gente que é de gestão de pessoas, a gente não pode impor nada a vocês. A gente tem que ter um olho sensível para ver o que é de costume as pessoas fazerem. E eu peço a ajuda de todos os membros que, se vocês verem alguma coisa do tipo, vocês digam pra gente, ou então sugiram em reunião para que a gente possa implementar isso. E algumas coisas que eu coloquei, que eu acho que a arpia deveria ter, é com relação a artefatos, que por mais simples que sejam, eles trazem algum significado pra gente. E uma coisa que eu queria muito que a arpia tivesse era uma bandeira, e eu acho que a gente tem total potencial para conseguir até o Impact. E também acho que seria bastante possível a gente ter um mascote. E eu coloquei aqui como sugestão algum objeto, uma pulseira, um cordão ou algo assim, que a gente conseguisse se identificar. Então, assim, bem resumido, a parte teórica da capacitação foi basicamente isso, mas a gente passou por um longo processo de construção. Eu construí algumas coisas, mas nem se compara ao que eu construiria se a empresa estivesse toda junta. Mas eu trouxe aqui a cartolina e deixo na empresa quando eu for lá. E é isso, galera. Qualquer dúvida, me perguntem e reflitam sobre isso, tá? A arpia precisa da gente, unidos e olhando para uma mesma direção. Boa noite, fiquem bem.